Porque não é só aqui que o Banco Central tem sofrido pressão e intimidação, não. Lá fora, também nos Estados Unidos, o presidente do FED, do Banco Central americano, Jerome Powell, recebeu uma intimação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. É isso mesmo. A informação foi confirmada em um vídeo divulgado pelo próprio presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que diz que a intimação vem acompanhada da ameaça de uma acusação criminal relacionada ao depoimento que ele prestou ao Comitê Financeiro do Senado no ano passado. Na ocasião, ele foi questionado sobre um projeto de renovação de prédios históricos do Banco Central. Powell afirmou ter profundo respeito pelo Estado de Direito e diz que ninguém está acima da lei, mas classificou a iniciativa como sem precedentes e afirmou que a reforma e a fiscalização do Congresso seriam apenas pretextos. Segundo ele, a ameaça é parte de uma campanha de pressão do governo Trump para forçar cortes mais agressivos da taxa de juros. Vamos ouvir um trechinho da declaração. Pode mandar ver. Last June, or about the renovation of the Federal Reserve buildings. It is not about Congress's oversight role. The Fed, through testimony and other public disclosures, made every effort to keep Congress informed about the renovation project. Those are pretexts. The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public, rather than following the preferences of the president. This is about whether the Fed will be able to continue to set interest rates based on evidence and economic conditions, or whether instead monetary policy will be directed by political pressure or intimidation. Pessoal, então, o que está acontecendo aí, né? O que o presidente do Fed, Jerome Powell, só para dar um pouco de história, um pouco de contexto, né, para quem acompanha o mercado, que é o seguinte: desde o início desse segundo mandato do presidente Donald Trump, ele tem exercido uma pressão descabida para que o presidente do Fed reduza as taxas de juros. A gente já viu algo parecido aqui acontecer com Lula, quando ele adotou o Roberto Campos Neto, o presidente do BC anterior ao Gabriel Galípolo, como uma espécie de bode expiatório. Tudo que dava errado na economia era culpa do Roberto Campos Neto, que não baixava a taxa de juros. O Trump fez isso nos Estados Unidos também, mas com muitos decibéis acima. Tanto é que resulta agora nessa intimação do presidente do Banco Central, Jerome Powell, para dar explicações sobre um assunto que não tem nada a ver com taxa de juros, é uma tentativa de intimidação sobre outro assunto, que é esse processo de reforma gigantesca que está sendo feita na sede física mesmo, no prédio do Federal Reserve, lá em Washington, D.C., com um custo de 2,5 bilhões de dólares. Toda vez que tem uma decisão sobre taxa de juros, do Jerome Powell, o Trump ou tuita ou faz acusações mesmo em entrevistas, dizendo que tem que baixar a taxa de juros mais rápido, que ele vai substituir o presidente do Fed. E ele realmente tem um mandato que se extingue agora em maio, termina em maio, e o Trump vai poder indicar um sucessor para Powell. Mas o cerne da questão aqui é que a política monetária independência, a autonomia do Federal Reserve, da política monetária americana, que é um dos estandartes, um dos fundamentos da economia americana, está ameaçada. Porque é lógico que o Trump vai indicar alguém que seja afeito à sua política monetária, que é de juros baixíssimos, no momento em que a inflação nos Estados Unidos ainda está alta, está beirando a casa dos 3%, sendo que o centro da meta de inflação é de 2%. Mas lá o Banco Central tem um mandato duplo, ele olha para a inflação, mas olha também para o emprego. E aí, como resultado de toda essa campanha de intimidação contra o Federal Reserve, levou à queda das bolsas americanas, se bem que isso agora começou a ser revertido, o dia começou com as bolsas em queda. Agora você tem, por exemplo, o Dow Jones ainda caindo 0,16%, um pouquinho, mas S&P 500 e Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, já começam a subir. E aqui no Brasil também vem provocando ruídos, porque você tem o índice Bovespa operando muito próximo à estabilidade. Deixa eu ver se eu encontro a negociação nesse momento, está menos 0,04%, mas está oscilando, né, muito próximo à estabilidade. O dólar estava subindo um pouquinho, mas a R$ 5,34, né, estava sendo vendido, deixa eu ver agora se eu consigo ver aqui, mas é mais ou menos isso, né, R$ 5,34, R$ 5,37, eu estou vendo aqui, mas enfim, muito próximo à estabilidade também, mas o resultado disso tende a ser um enfraquecimento do dólar em nível mundial. Quando você tem o Banco Central ameaçado, tendo a sua independência, a sua autonomia ameaçadas, você tem um resultado que tende a ser um enfraquecimento do dólar, segundo
analistas econômicos. Então, vamos ficar de olho nessa história também, sem dúvida.